Então você muito lindamente fez a lista dos romanos pontífices, que apesar de alguns historiadores dizerem que aquele versículo, o bendito versículo que Jesus Cristo coloca Pedro como sendo o primeiro, o primaz, né? E nós o consideramos o primeiro Papa, alguns querem contestar que Pedro não poderia ser a rocha, porque esta palavra rocha, rochedo, meu rochedo, rocha de minha salvação, nos salmos e nas profecias sempre são atribuídas a Javé, mas o fato é que está lá escrito, como o teólogo ateu alemão ali que disse, né? A ciência tem a obrigação de investigar e dizer a verdade, mas tem a obrigação também de reconhecer quando errou. Então, eles chegaram a negar aquele versículo e hoje os historiadores sabem que está escrito lá na frente do Vaticano: tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, do mesmo jeito que Pedro tratou Lino, depois Xisto, depois Cleto, depois Crisógono, quer dizer, a sucessão era feita pela escolha do atual discípulo ou apóstolo, e às vezes por profecia, às vezes por escolha livre. No caso dos diáconos, os 7 diáconos, eles escolheram livremente. O Papa Pedro disse: me escolham 7 homens idôneos, e eles escolheram. O diácono Estevão foi o primeiro mártir da igreja, porque era proibido falar, proibiram eles falar de Jesus, e ele estava nem aí para a proibição. Então, no caso do 4º evangelho, aí eles dizem, quer dizer, questionando essas coisas, eles terminam deixando a gente assim. Então, se esse versículo não for legítimo, não for autêntico, então não temos certeza de nada. Se questionar um, questionam tudo. Eu não posso, como tem na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles fizeram submeter a Bíblia toda, principalmente o Novo Testamento, a um método de verificação de estilo, para ver pelo estilo, então, e chegar à conclusão científica que, por exemplo, o Evangelho de Lucas tem 3 estilos diferentes nele. São 3 pessoas diferentes. O Evangelho de Mateus é mais uniforme, parece, portanto, aquele que foi feito por uma pessoa só, mas o fato do Evangelho de Lucas ter sido feito por 3 pessoas, escrito por 3 pessoas diferentes, não significa que o trecho que o próprio Lucas fez e os trechos que os outros discípulos fizeram não tenham sido com anotações deles sobre a fé, embasando a opinião dele. Então, para ter certeza de que foi assim, como o Evangelho de João foi feito lá pelo ano 100, foi o último evangelho a ser feito, Evangelho e Apocalipse, e nós temos alguns dados, porque por volta do ano 100, Jesus morreu no ano 33, então a igreja já tinha solidez. Então nós temos aqui, por exemplo, um pedacinho de papel em que eu fiz: partindo de João Evangelista, que estava vivo, tem-se certeza disso, no ano 100. Então nós temos aqui, do ano 130 ao ano 155, a ação de João catequizando pessoalmente, evangelizando, contando as histórias de Jesus, ele preso na ilha de Pátimos, Papias de Hierápolis e Policarpo de Esmirna iam lá para receber dele. Eles testemunham isto, o próprio Papias e o próprio Policarpo. Então,
de 130 a 155, né? Esses dois homens, que depois se tornaram bispos, Papias, bispo de Hierápolis, e Policarpo, bispo de Esmirna. Foram todos dois mártires. Policarpo, aquela história de que botaram um braseiro com uma trempe e botaram ele de costas em cima do braseiro. Depois de 1 ou 2 horas ele disse: vire o outro lado que as costas já estão assadas, agora asse a frente. Aí morreu. Mandou virar o lado de frente para assar os dois lados. Então, Irineu de Lyon viveu recebendo de Policarpo o Evangelho de 130 a 202. Então, vê só, João no ano 100. Papias e Policarpo, discípulos diretos de João. Irineu ainda era uma criança, era um adolescente quando ia, mas também conheceu João pessoalmente. E Policarpo diz: não te esqueças do que ele falava sobre a apostasia, sobre os apóstatas, sobre as heresias, quando tu, ainda crianças, ouvias ele nos falar sentado sobre meus joelhos. Quer dizer, você sentado, então era uma criança ainda. Então, Irineu de Lyon tanto ouviu do próprio João, quanto foi discípulo direto de Policarpo. Então, nós temos em linha direta, né, João, Policarpo e Irineu, de 130 a 202. Hipólito de Roma, no ano 70, quer dizer, de 130 a 202, entra Hipólito de Roma, no ano 170, dentro dessa linha de sucessão, quer dizer, uns foram discípulos dos outros. E, finalmente, Eusébio de Cesareia, no ano 265, decide fazer uma história da igreja para que isso não se perca e fixando por escrito agora todos os acontecimentos da igreja, não do evangelho, da igreja. Existe uma história da igreja, é o pai da história eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Daí para frente não há erro, porque ele foi quase contemporâneo, né? De 265, então de pouquíssimo tempo. E Papias, bispo de Hierápolis, ele diz numa das cartas dele para os outros bispos que ele viu o Evangelho de Mateus, que era escrito em hebraico. Na verdade, não era em hebraico, era em aramaico. E na época que ele falou isso, ele falou porque já não tínhamos mais a versão em aramaico. Já tinha sido traduzido para o grego. Todos os 4 evangelhos nós só temos em grego. Não temos outra versão. Mas ele diz que viu o original escrito por Mateus. Olha só que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui em plena era apostólica, a segunda geração de apóstolos. Aí como é que alguém pode hoje dizer que botar em questão o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João? Os acadêmicos adoram fazer isso, apontando isso, aquilo outro, dizer que são anônimos. Os evangelhos, na verdade, as comunidades escreveram, não, as comunidades disciplinaram, vamos dizer assim, colocaram numa ordem cronológica que os evangelistas próprios não tiveram esse cuidado. Eles faziam num estilo telegramático, apenas para fixar por escrito, para que não se esquecesse, enquanto que a comunidade deu um formato. Mas aqui nós temos, então, no caso específico de João, não tem como o Evangelho de João ser dito que não era o Evangelho de João. Coisa comum. De todos os evangelhos, eles acham que o de João não é de João. Quer dizer, foi atribuído a João, mas ninguém sabe quem foi que escreveu. Ora, é um absurdo, tendo esses dados. Se eu conseguir esses dados com facilidade pela internet, imagina um acadêmico ao fazer um trabalho, né, uma monografia, ele vai ter detalhes e mais detalhes. E havia uma outra coisa muito interessante, que na nossa Bíblia aqui, na carta de São Paulo a Timóteo,
ele falando sobre os bispos, havia mulheres, hein? Porque ele diz aqui, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Diáconos sejam maridos de uma só mulher. Ou seja, dentro do trabalho religioso, havia mulheres engajadas nisso, né? A gente não tem muitos exemplos, mas Paulo atesta isso. E ele diz a Timóteo, a carta é de Paulo a Timóteo, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. É capítulo 4, versículo 12. Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá ter contigo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e a imposição das mãos do presbitério. Então não era assim, como fulano segue Beltrano, então Lucas seguia Paulo, Lucas e Barnabé. Marcos seguia Pedro, então automaticamente Marcos substituiu Pedro. Não, você fez na sua lista dos papas que o sucessor de Pedro foi Xisto. Então havia a escolha e havia uma cerimônia onde se impõe as mãos, que até hoje se segue isso. Um bispo, para ordenar um padre, ele faz a imposição das mãos. 3 bispos passam a consagrar outro bispo, eles fazem sobre o bispo consagrado a imposição das mãos. Isso garante a transmissão de algo, porque Jesus Cristo soprou sobre os apóstolos, né, antes de se despedir deles, na ascensão, no Monte da Ascensão, soprando sobre ele, disse: recebei o Espírito Santo, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quer dizer, eles receberam o Espírito Santo do próprio Cristo. Depois, isso foi confirmado, porque eles estavam no cenáculo, e veio um vento impetuoso, e fogo, e as línguas de fogo entraram na casa e entraram sobre a cabeça de cada um deles, mas havia esse detalhe, quer dizer, a ordenação sacerdotal e a sagração episcopal tinham uma cerimônia na qual os já apóstolos, quer dizer, a geração anterior, consagrava o novo pela imposição das mãos. Então, no caso da igreja da Alemanha, os luteranos, e no caso do anglicanismo, e no caso da igreja grega, a dissidência foi apenas na questão da obediência. Recusaram-se a obedecer ao Papa, mas em tudo mais continuaram fiéis. Também não é uma coisa bíblica. Pobreza, obediência e castidade, ali ele manda que o bispo seja marido de uma só mulher, São Paulo. Então, isso foi depois o Papa que achou que o estado de celibato seria ideal. Mas não é uma coisa, portanto, para nós seria escandaloso. Mas na igreja grega, o sacerdote pode casar sem problema. Na anglicana também, mas o bispo não. Quer dizer, se ele casar, já perdeu a carreira, já não pode mais fazer carreira, não chegará a bispo. Mas ali São Paulo diz tranquilamente que o bispo seja cordato, esposo de uma só mulher. Quer dizer, então isso não é uma coisa que destituísse ou desqualificasse. Agora ele diz: cuida do dom do Espírito Santo que há em ti e que foi descoberto por profecia. Então, na multidão embora Paulo fosse acompanhado por Barnabé, Apolo e Lucas, na verdade foi a profecia, os profetas que eles tinham como os carismáticos, o momento de louvor em que eles cantavam salmos, né, e faziam profecias. Então um profeta reconhecido pela comunidade como tal apontou Timóteo e disse que ele tinha sido escolhido pelo Espírito Santo para ser apóstolo. E aí Paulo
convidou os outros que estavam ali e eles fizeram a imposição das mãos. Então, sem a imposição das mãos, quer dizer, eu fui convidado para ser bispo. Já falei para você isso, né? Um rosacruciano que tinha uma sala, e disse: a gente enche aquela sala de cadeira, você prega muito bem, você entende o evangelho, você conhece a escritura, dentro de pouco tempo a gente está cheio de dinheiro. Eu falei: ó, religião não é meio de ganhar dinheiro, não é negócio. Então pode ficar com a sua sala, com as suas cadeiras, embaixo da Igreja do Bom Jesus, onde depois se estabeleceu uma Casa Sendas, que eu não sei se existe ou não existe, nunca mais fui para aquele lado, na Penha. Então, não é só isso. Então, o bispo Macedo recebeu o dom da pregação, foi para a praça, pegou o livro, começou a pregar, e aí, de acordo com a quantidade, né, porque eles têm uma hierarquia, quer dizer, pastor, se só tiver uma quantidade X de seguidores. Aí, se a quantidade aumentar, dobrar ou triplicar, aí deixa de ser pastor e passa a ser bispo. E no caso da teoria do Valdemiro, se essa quantidade chegar a 50 mil, então se torna apóstolo. Quer dizer, eles fizeram as regras da hierarquia deles. Mas, como é que eu posso, de repente, dizer que eu sou bispo, sabendo que isto envolvia uma cerimônia de consagração, uma cerimônia especial? Essa cerimônia continua existindo na Igreja Católica, né? Quando, no caso do padre, o sacerdote, o bispo unge as mãos dele para que ele seja digno de fazer a consagração, de pegar na hóstia o Cristo vivo, né? E impõe as mãos sobre a cabeça dele. Isso tem sido assim por 266 papas, como você colocou na sua lista, e na nossa pequena lista. Em 5 gerações aqui, nós vemos que o processo era o mesmo. E então, como é que Papias de Herápolis afirma, tendo vivido na época de João Evangelista e tendo sido evangelizado por João Evangelista e tendo testemunhado, deixado por escrito, que viu o Evangelho de Mateus, que era o único que estava em hebraico, já dissemos que era aramaico, ele não tinha conhecimento suficiente para distinguir. Aí chega um acadêmico hoje e diz que isso não tem valor e dá lá os motivos dele, por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Meu Deus do céu, é uma coisa muito séria. Quer dizer, não é um trabalho sério, sinceramente não é. Todas as teorias que eu tenho lido, todas as monografias que eu tenho lido, tentando desqualificar ou desclassificar, colocando os evangelhos canônicos ou os livros canônicos na mesma linha dos apócrifos, não subsistem a uma crítica séria, porque eles vão... Os apóstolos faziam pequenas anotações. Alguém X pegou todas essas anotações e fez um relato único. E desse relato único, 4 anônimos fizeram 4 relatos mais ou menos coincidentes, e mais tarde atribuiu-se a Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso não resiste a um estudo sério. Bom, de qualquer forma, o quarto evangelho, nós estamos explorando ele, né? Então é muito diferente dos outros. O apóstolo João recebeu algo de especial, e no início da sinopse evangélica já é diferente. Enquanto que os outros apóstolos, Mateus, Marcos e Lucas, falam da anunciação do anjo Gabriel, um fala da anunciação a Zacarias, do precursor de João. Então, eles são historiadores que, dentro de um estilo típico, porque os sacerdotes egípcios e os sacerdotes babilônios, como Beroso, nós temos exemplos, inclusive, a historiografia sagrada, ela tem um formato, é um estilo, como o romance, o
poema, quer dizer, há um estilo próprio da historiografia religiosa. A linguagem é diferente, porque está se lidando com o sagrado. Então, enquanto que Lucas, Mateus, Marcos e Marcos dão os fatos históricos que precederam a gravidez de Isabel, que teria João Batista, e com mais detalhes. Mais detalhes não, porque eu acho que é muito parecido, só que o anjo Gabriel aparece a Zacarias no santuário, e depois ele aparece a Maria em casa. Ela estava em casa quando ele aparece a ela, mas é muito semelhante, as duas aparições são muito semelhantes, né? O Zacarias duvida, e o anjo diz: ficarás mudo até que isso tudo que eu lhe disse aconteça. Aí tua língua destravará, e darás ao menino o nome de João. E acontece. Maria faz uma pergunta que a gente poderia encarar como dúvida: como se dará isso, porque eu sou virgem e não conheço varão? Quer dizer, ela tinha feito, segundo a tradição apostólica, voto de castidade. Então, aí vem o anjo e diz: você será mãe do Messias. Ela não tinha a menor ideia de como aconteceria. Ela pergunta como aconteceria para saber se de fato ela teria que quebrar o voto de virgindade que ela tinha feito quando estava na comunidade essênia, antes dos sacerdotes essênios dizerem que ela já tinha menstruado, já tinha de casar, porque ela, descendente de Davi, tinha de continuar a dinastia de Davi, mesmo empobrecida, né? Mas tinha de continuar. Então procuram os príncipes que ainda estavam vivos, que eram parentes de Davi. O sacerdote manda que eles entrem no mato e cortem um pedaço de árvore, de arbusto qualquer, e José corta um pedaço de lírio no meio do caminho e trazem, botam diante do altar, fecham a porta, ficam em vigília orando durante a noite. No dia seguinte, o ramo de lírio de José amanhece com um lírio florescido. Então o lírio floresceu. Aí o sacerdote diz: foi escolhido, e ele aceita, porque ele não queria de jeito nenhum, devido à idade, que ele disse: os meus amigos vão me humilhar. Quer dizer, um homem de 55 anos casar com uma menina de 14 ou 15. Então eu vou ser humilhado, vou servir de chacota. Mas aí o sacerdote usa esse artifício, que já tinha sido usado por Moisés, para tirar a limpo quem é que seria o sumo sacerdote, que aí a vara de Arão brota, né? Ela dá brotinhos, já tirada do pé. Então uma coisa semelhante o sacerdote essênio faz, e aí Maria, Zacarias, Maria, Ana e é o nome do pai de Nossa Senhora, Joaquim, saem da comunidade essênia e vão morar em Nazaré. Bom, então, feito o casamento, os esponsais, eles vão morar na cidade de Nazaré, porque a vida dela não pode mais ser, né? Ela é uma princesa. Então, embora empobrecida, ninguém sabe os desígnios de Deus, e se houvesse a restauração tão esperada pelos judeus, né, da dinastia de Davi, então tinha-se de saber quem era o herdeiro, que seria automaticamente sentaria no trono, né? E várias vezes perguntaram a Jesus: Senhor, quando restaurarás o trono de Davi? Quer dizer, eles esperavam que Jesus a qualquer momento fizesse lá alguma coisa, que se sentasse no trono e dissesse que agora quem governa sou eu, quem manda sou eu sou o descendente de Davi, por lei eu sou o rei dos judeus. Mas foi na cruz que Pilatos escreveu Jesus Nazareno, rei dos judeus. Na verdade estava lá dito. Mas ele disse a Pilatos que o reino dele não era desse mundo. Então não estava nos planos dele restaurar o reino de Davi, restaurar a realeza da casa de Davi, né? Não era isso. Mas o povo todo acreditava. Até os apóstolos, porque a mãe dos dois gêmeos foi pedir a ele que um filho sentasse como ministro à direita e outro como ministro à esquerda. Então, todo mundo esperava a restauração. Por isso,
ela era especial. Ele também. E as Testemunhas de Jeová têm um trabalho belíssimo, eles têm um site na internet, onde eles mostram a ascendência de José indo até Davi e a ascendência de Maria indo até Davi. Um termina em Adonias, que era o primogênito e o herdeiro legítimo do trono, mas não ficou porque Betsabá tinha feito Davi prometer a ela que o filho dela sentaria no trono. Então, é Salomão quem reina. Então, um dos dois, eu nunca lembro qual é, né, é do tronco de Salomão, portanto, descendente do rei legal, e outra descendente de Adonias, descendente do rei legítimo. Então, o tronco legal e o tronco legítimo se fundem e se unificam em Jesus, que então, indubitavelmente, é o rei dos judeus, né, herdeiro da coroa de Davi. Né? Bom, tudo isso eles podem chegar. Mas, de qualquer maneira, como nós vimos, surpreendentemente, João não entra nessas descrições históricas de como aconteceu isso, de como aconteceu aquilo na infância de Jesus. Isso fica a critério de Marcos, Mateus e Lucas. Né? Ele fala da criação de Jesus, que não se diz criação, a geração de Jesus no céu. Mas ele não separa em nenhum momento o verbo do homem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aí parece que foi o quê? O verbo de Deus, então, se encarnou. Não, o verbo de Deus se uniu hipostaticamente a um homem. O verbo se fez carne, não foi... Ele se tornou um homem, ele não se tornou... Né? Ele, na verdade, se uniu a um homem que era Jesus, que já estava no céu com ele, unido hipostaticamente. Então, a expressão o verbo se fez carne, João deixa a gente meio numa situação meio difícil, porque ele não separa o verbo, que é Deus, do homem Jesus, que é divino apenas, e que vai ser levado à dignidade de Deus depois da ressurreição. Segundo a carta aos Hebreus, né, que eu não me canso de falar, Jesus de condição divina, Jesus, está falando de Jesus. Então, é a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus e Paulo, quem vão fazer a divisão, a separação do verbo e de Jesus. Separação essa que culmina na cruz, quando o verbo deixa Jesus e ele fica só como homem crucificado para morrer. Quer dizer, João não quis tocar nesse mistério. Então, quando ele fala, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Mas vai caber aos Hebreus, ao autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas é um gênio, e a Paulo. E, de certa forma, os evangelhos, porque em determinado momento da paixão, Jesus aceita os pecados do mundo e, como a Deus repugna o pecado, o verbo se desliga dele e se quebra a união hipostática durante algum tempo. Por isso, né, ele diz na cruz em determinado momento, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Então ele sente que está ali como homem, puramente como homem. Pela primeira vez na vida, né, o homem Jesus está separado do verbo de Deus, do Filho de Deus, por natureza. Né? Mas a carta aos Hebreus diz, Jesus, de natureza divina, não se apegou ciosamente à sua igualdade com Deus, por natureza, tá? Mas humilhando-se, tomando a forma humana. Então, Jesus é que não tinha forma lá em cima e tomou a forma. O verbo não, apenas estava unido a ele, como nós não sabemos. E aprendeu a obediência, ou seja,
fez coisas que era muito difícil ao ser humano fazer para poder obedecer ao planejamento dele, feito com a Trindade ainda lá em cima. Então, aprendeu a obediência, sendo obediente em tudo até a morte e morte de cruz. Quer dizer, que era muito dolorosa, e no caso dele, então, que foi pregado e não amarrado na cruz. Por isto, Deus o exaltou enormemente e lhe deu o nome que está acima de qualquer nome. Tanto faz nome como nome. O poder que está acima de qualquer poder. Então, há alguma coisa, há um privilégio que Jesus recebe depois da paixão, depois da crucificação, na ressurreição. Ele se torna plenamente Deus, ou seja, não há mais, ele não é mais divino porque está unido ao Verbo, mas ele se torna em si mesmo Deus, como ele já tinha dito várias vezes ao longo dos evangelhos. Então vai caber aos hebreus e vai caber a Paulo, e na teologia, na parte da teologia que nós chamamos de estaurologia, porque é a teologia da cruz. Agora, um desafio para nós, Patrícia. Em que momento Jesus assumiu os pecados da humanidade? Foi depois da Santa Ceia, porque ele celebrou a Santa Ceia ainda como sacerdote unido ao Verbo. Durante o período posterior à Santa Ceia, em algum momento, ele recebe os pecados do mundo. Ele diz pessoalmente assim: quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá a si todos os homens. Ou seja, ele coloca como tendo sido no momento em que ele, tendo sido amarrado, pregado na cruz, os romanos levantaram a cruz e colocaram ela dentro do encaixe feito no chão para a cruz ficar em pé. Mas eu não tenho certeza se seria esse o momento. Então, deixo a você também essa pesquisa, que é muito interessante. Ele próprio diz, está nos evangelhos com toda clareza, assim como Moisés levantou a serpente numa haste, na ponta de uma haste, né, assim também o Filho do Homem será levantado. Quer dizer, e aí a serpente de Moisés, levantada na haste, quando os hebreus eram mordidos com a serpente venenosa, olhavam para a serpente de Moisés com fé e não morriam do veneno da serpente. Quer dizer, a semelhança é perfeita. O veneno do pecado não nos mata quando nós olhamos para ele com fé, né, crucificado. Mas, quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá a si todos os homens. Então, todos os pecados. Mas será que foi naquele momento? Não me parece. Mas isso é especulação. A igreja nos permite, né? A igreja permite ao fiel estudioso, né, especular teologicamente, a dúvida metódica, né? Mas seria interessante saber em que momento preciso, porque quando ele foi preso, né, quem foi botar a mão nele para pregá-lo foi Malco, o servo do sumo sacerdote. São Pedro puxou uma espada e tentou abrir a cabeça de Malco ao meio, mas era tão ruim que decepou a orelha dele, ou seja, o cara não entendia de espada. Jesus abaixou-se, pegou a orelha de Malco e colou no lugar onde estava. Não ficou nem sangue nem cicatriz, né? Dizem que Malco teria convertido por causa disso, não sei, mas esse milagre ele faria como profeta. Ele não precisaria ser Deus para fazer isso, porque Eliseu, Elias e os profetas anteriores ressuscitaram pessoas, né? Fizeram coisas maravilhosas, né? Elias bateu com o manto no Rio Jordão, o Jordão abriu seu meio, ele passou a pé enxuto para ir receber os querubins que Eliseu viu como uma carruagem de fogo. Não era carruagem de fogo coisa nenhuma, era um grupo de querubins que veio do céu para levar ele, né? Mas era impossível a inteligência humana compreender, porque o profeta Ezequiel descreve o que é um querubim, e eu lhe desafio a você ler no livro de Ezequiel e conseguir entender o que é. Ele
descreve o que ele viu. Então, já Elias descreve como sendo uma carruagem de fogo. Mas o céu tem o quê? Cavalos e carros para uma carruagem? Evidentemente não era. Era um grupo de querubins que veio descendo do céu, pegou Elias e levou. E ele sabia que seria assim, e ele estava esperando assim. E quando Elias disse, me pede o que tu quiseres, que eu te farei. Ele disse, eu quero as 3 partes do teu espírito, ou seja, todo o teu poder. Ele disse, coisa difícil me pedes, isto eu não posso te dar. Mas se vires o que vai acontecer comigo, quando eu for levado, já tens as 3 partes do meu espírito, já tens o mesmo poder que eu. E ele viu, mas o que é que ele viu não sabemos. O que sabemos é que a língua humana não era capaz de descrever. E por não ser capaz de descrever, ele descreve uma carruagem de fogo descendo do céu e levando Elias. E ele grita, meu pai, cavalo e cavalaria de Israel. E Elias, como último ato, ainda estava com ele a capa, ele solta a capa e a capa cai no chão do lado de Eliseu. Eliseu pega a capa e aí bate de novo no Jordão de volta e diz, é verdade que o Deus de Elias está comigo? E o Jordão se abre. E ele passa bem enxuto. E os profetas que estão do outro lado, na verdade, o espírito de Elias está em Eliseu. Quanta coisa, né? Quanta coisa maravilhosa. Então, colar a orelha de Malco para Jesus como um profeta, vivendo a vida que ele vivia, obediente a Deus, seguindo os mandamentos, ele podia fazê-lo. Multiplicação dos pães? Podia, pois Elias não multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta na Síria enquanto ele viveu com ela. E ela só tinha um restinho de farinha de trigo e um restinho de azeite. E ele diz, faz primeiro um pão. Só dá para fazer um pão, meu senhor, e depois eu vou comer esse pão com meu filho e depois nós morreremos. Ele diz, não farás para ti, teu filho, farás para mim. Assarás o pão com o resto da farinha e do azeite e depois me darás esse pão. Ela, obedientemente, que ela sabia que ele era um profeta conhecido, ela vai, prepara, amassa tudo, tal, mistura com azeite e faz o pão e entrega a ele. E enquanto ela se vira de costa para a cozinha e entrega a ele, a garrafa de azeite se enche e o pote de farinha de trigo se enche. E daí para frente, todo dia ela tira azeite e farinha para fazer pão e não diminui a quantidade. Então, a multiplicação dos pães é baseada no mesmo princípio, né? O controle da matéria e a geração da matéria. Ele poderia fazer esse milagre, que foi o momento em que eu pensei assim, foi o último que ele fez. Depois que ele fez isso, ele não fez mais milagre nenhum, né? Como um cordeiro levado ao matadouro, diz Isaías, ele não abriu a boca, não se defendia, né? Mas contra o fato de ele ter feito aquele último milagre, né, como unido ao verbo de Deus, ainda divino como homem, Jesus, e Deus, porque estava hipostaticamente unido ao verbo, tem a questão que ele foi levado diretamente para o Sinédrio, onde Caifás, já sabendo por Judas que ele estava no Monte das Oliveiras, e Malco tendo levado um grupo de guardas para prendê-lo, então Caifás esperando, esfregando as mãos de contente, porque sabia que agora tinha ele nas mãos. Ele não saiu de Jerusalém quando fecharam os portões, se ferrou. Ele chega e Caifás pergunta a ele, dize-nos, tu és o Messias? Ele diz, por que tu perguntas a mim? Eu falei abertamente, falei para as multidões, todos os que me ouviram sabem o que eu falei, pergunta a qualquer um deles e ele te dirá. Aí Caifás fica aí irado e aí diz, em nome do Deus bendito, o Deus vivo de Israel, eu te conjuro a que me digas, tu és o Messias? Ele diz, eia. Essa palavra só podia ser dita como Deus. Ele não podia dizer isso como homem. Ele estaria blasfemando se ele dissesse isso como homem. Então, até aí, ele ainda era Deus.
ainda estava unido ao Verbo. Então, é uma especulação bonita e difícil, né? Em que momento exatamente? O fato é que, em algum momento, a estaurologia diz isso, né? Deus abomina o pecado, Deus tem nojo do pecado, como uma mulher tem nojo de uma barata ou qualquer coisa dessa natureza, assim. Então, assim que ele atraiu para si o pecado dos homens, o Verbo o abandonou. Olha que coisa maravilhosa. Então, isto, neste momento, ficou o homem Jesus pregado na cruz, com a forma de um corpo igual ao nosso, porque lá no céu ninguém sabe, não tinha forma. No céu nada tem forma, né? Deus, a Santíssima Trindade, os anjos, toda a corte celeste, nós não sabemos como é, porque quando Nossa Senhora aparece, ela aparece em forma de mulher, na forma que ela tinha na terra. Mas, no reino de Deus, não se come, não se bebe, não se dá em casamento. Jesus deixa claro, e quando ele se transfigurou, levou junto com ele Pedro, Tiago e João, mandou que eles ficassem a uma distância segura, porque evidentemente a emanação daquele local que ele criou, um hiperespaço, uma porção de hiperespaço, e naquela porção de hiperespaço ele se eleva do solo e aparece em plenitude, né, como o Messias. Eu acho que ainda não como Deus, porque não tinha sido elevado ainda a essa dignidade, né, ainda não havia ressuscitado, conversando com Moisés e Elias, que os apóstolos reconheceram a forma. Então, neste momento, ele deformou-se, porque os apóstolos sabiam que era ele, devido à luz imensa que ele irradiava. O capítulo é descrito com muita objetividade. Pouco a pouco as suas vestes foram se tornando mais brancas do que o sol, e uma luz imensa foi se formando. Então ele ficou quase, de tanta luz, ele ficou quase invisível, mas os apóstolos distinguiam que ele estava ali e que a luz dele brilhava mais do que a luz de Moisés e do que a luz de Elias. Mas deu para os apóstolos saberem que quem estava conversando de um dos lados dele era Moisés e quem estava do outro lado deles era Elias. Então eles devem ter tomado um formato humano para poder serem reconhecidos. Quer dizer, ou não, ou o evangelista apenas disse isso, mas os apóstolos sabiam apenas que ele estava conversando com dois seres celestes, né? Mas sabiam sim, porque quando ele terminou todo o fato e voltou tudo ao normal, ele voltou, eles estavam com medo, com a cara virada para o chão. Aí ele tocou no ombro de um deles e disse: não tem mais, sou eu. E aí Pedro disse: mestre, é bom que estejamos aqui convosco. Permite que façamos um tabernáculo para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Ele disse: vamos-nos daqui. Quer dizer, eles perceberam que o estado daqueles seres, também de Moisés e Elias, era um estado divino. Agora ele excedia todos os outros, então ele praticamente não era visto. Ele mostrou a sua glória, mas ainda não como Deus, ainda como Messias e como o homem na sua plenitude, como está na mente de Deus, como Deus quer que a gente seja. Então o homem na sua perfeição, Paulo diz, na plenitude da sua idade, como se fosse cronologia, mas não é, na plenitude da sua perfeição. Ele é o esplendor da glória do Pai e perfeita imagem da sua substância. Vê ele nesse estado, você imagine. O esplendor da glória de Deus Pai e a perfeita imagem da sua substância. Então Paulo está dizendo aí que ele tem a mesma substância do Pai. Mas o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que depois da paixão, depois da ressurreição, temos um grande pontífice no céu que ora por nós. Então, meus filhinhos, não pequeis, mas se pecardes,
sabei que nós temos um grande intercessor no céu que está constantemente oficiando a Deus, não em templos feitos por mãos humanas, mas no templo criado pelo próprio Deus, o céu, né? E que é capaz de compreender as nossas fraquezas, porque foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, ele está lá, provavelmente, na forma do ressuscitado, na forma que ele ressuscitou. Então, tem Nossa Senhora também, pela Assunção, ela também está lá. Então, quando João fala da origem de Jesus, ele vincula ele ao Verbo. Quer dizer, em nenhum momento João permite que nós, como está no site das Testemunhas de Jeová, suponhamos que Jesus é um homem que foi criado no céu e hipostaticamente unido ao Verbo, que é Deus, Filho de Deus, sem princípio nem fim, imenso como Pai, onipotente, onisciente, onipresente, diferente de Jesus, que foi criado em determinado momento e por um pouco feito, a carta aos Hebreus diz, por um pouco feito menor do que os anjos, mas que agora excede a todos os anjos. E todo anjo de Deus o servirá. Então, a missão dele deu a nós o caráter de filiação e a ele, né, os méritos para ser divinizado, plenamente divinizado. Mas tem que ser de circo para poder perceber os momentos em que ele está unido ao Verbo e os momentos em que ele não está. E hoje, essa ciência da estaurologia garante, né? Quando ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? É porque o Verbo de Deus tinha se separado dele. Ora, se separou dele, então o homem Jesus é uma coisa e o Verbo de Deus é outra coisa. São dois seres distintos que na Terra víamos em forma humana, porque o Verbo, Deus é invisível, então víamos apenas a forma humana que Jesus tomou, porque o Verbo não pode tomar forma. Deus não tem forma. Então, ele é o que é. Então, é o Deus sem nome, sem rosto, né? Mas Santo Agostinho, falando desse mistério, como é que o Verbo podia estar unido a Jesus na terra, como era possível, porque para o judeu, veja bem, Pati, a gente tem que ser muito tolerante com eles, porque eles são criados desde pequenininho na Torá, e ouvindo que Jesus fez uma coisa horrorosa, porque dividiu a comunidade judaica. Para o judeu, o maior pecado de todos é a cisão, porque todos os profetas e Moisés e tudo vieram para unir o rebanho, um só rebanho, um só pastor, e Jesus dividiu. Então, eles são educados para ver Jesus como um ser negativo. Mesmo assim, muitos deles se converteram. A comunidade messiânica em Jerusalém, segundo a informação que eu tive num site messiânico, já excede o número de judeus ortodoxos, porque os askenazes são ateus, né? Seguem o Talmud. Os sefarades são religiosos, ortodoxos. Os messiânicos acreditam que Jesus é o Messias, não que seja Deus. Mas a quantidade de judeus messiânicos em Jerusalém já excede a quantidade de judeus ortodoxos. A quantidade de sinagogas construída pelos judeus messiânicos para cultuar Jesus como o Messias de Israel já é em maior número do que a quantidade de sinagogas erguidas para cultuar Javé, ou Hashem, como eles chamam, né? E os askenazes não cultuam nada. Eles leem o Talmud e fazem do mundo uma bola de futebol. Então, quer dizer, Santo Agostinho diz: aquele que era o Verbo tornou-se aquele que não era o homem Jesus, sem deixar de ser o que era. Então, o Verbo, sem deixar de ser Deus, né, continuou unido ao homem Jesus mesmo, encarnado,
sem sair do céu. Então o verbo nunca saiu do céu. O tempo todo esteve no céu. Já Jesus não. A alma espiritual de Jesus encarnou-se. Então quando São João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, entendamos. O homem Jesus, criado por Deus, como o site das Testemunhas de Jeová diz tão belamente, foi criado naquele momento. Então, o verbo não foi criado, é Deus junto com Deus e todo mundo junto, a Santa Trindade. Jesus não foi criado. E o site diz assim, ele deve ter vivido, se fosse nos nossos cálculos, bilhões e mais bilhões de anos junto com a Trindade, gozando, usufruindo do amor de Deus. A Trindade não, que ele não crê na Trindade, com Deus. Então ele deve ter vivido junto com Deus bilhões e bilhões de anos antes de eles planejarem a redenção da humanidade e ele vir para a Terra. Então quem se faz homem é Jesus. O verbo não poderia se fazer homem. Então realmente Deus não cabe nome. Como é que os 100 bilhões de neurônios que nós temos na nossa cabeça seriam capazes de caber a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, o poder de Deus? Não é possível. É como pega uma taça sua, um copo seu, depois pega um barril, enche d'água e tenta botar a água do barril dentro da taça. Para o judeu, o raciocínio é esse. Né? Deus é um barril cheio de água, o homem, Jesus, é uma taça. Então jamais eu vou poder colocar a água daquele barril naquela taça. Né? O continente é muito menor do que o conteúdo, então não cabe. Isso é lógico. Tem que ser pela fé. Só pela fé. Não tem outra saída. Somente pela fé. Mas nós que cremos, sabemos então que para Deus não há impossíveis. Então se Deus quis, Deus fez, Deus criou Jesus, criou unido hipostaticamente o verbo, mas em determinado momento, depois de ter passado pela paixão, morte e ressurreição, o tornou da mesma essência da Trindade. Ele tinha a mesma substância. Deus lhe deu o nome, o poder de Deus, o nome que está acima de qualquer outro nome. Lhe deu o poder que está acima de qualquer outro poder na terra. Então, lhe deu o poder de ser Deus. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame: Jesus Cristo é Adonai, para a glória do Pai. Adonai é Deus. Aí está completado o mistério. Mas fica aí para as tuas meditações, né? Não é difícil ler. Os 4 evangelistas descrevem a paixão, então qualquer evangelho, mas sabemos que ele só morreu porque estava ali como homem só. Porque se ele tivesse unido ao verbo, ele não morreria. Seria impossível morrer. Justamente ele só ressuscitou quando o verbo retornou ao corpo dele. Então o tempo que o verbo esteve fora foi o tempo suficiente para que ele sofresse pra caramba como homem, né? Morresse. Então houve um momento da separação. Quanto tempo durou esse momento? Quando foi que o verbo se afastou? O momento da reunião é fácil. Foi na meia-noite do sábado para o domingo, por isso nós celebramos o domingo e não o Shabat, como Moisés, né? Ele ressuscitou. Ressurrexit. Então o verbo voltou e aí, mas também aí ele foi tornado Deus, aí já não fazia diferença para ele estar ou não estar unido ao verbo. Então agora quando dizemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e de batizar toda a criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a palavra filho tanto se refere ao verbo quanto se refere a ele. Mas é um exercício bonito, né? Ver exatamente isso, né? São João, quando descreve a geração dele, descreve o verbo unido a ele, hipostaticamente unido, não separa. Vai ser a carta aos Hebreus e São Paulo, e nesse momento da paixão, onde nós vamos poder separar. No momento da paixão, é facílimo separar.
Porque quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e pendendo a cabeça, morreu. Então, ali, obviamente, ele estava como um mero homem, e morreu e ficou morto durante 1 dia e meio no calendário judaico, mas que eles contavam como 3 dias, por causa da questão de contar a partir do pôr do sol e não do nascer do sol. Está aí para suas elucubrações. Eu vou continuar tentando. Ele diz que é quando ele fosse levantado da terra, quando o Filho do Homem foi elevado da terra, ou seja, já na cruz. E é na cruz que ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Mas acredito que ele não sofreria se durante a paixão ele estivesse unido ao Verbo. Não teria o mérito, portanto, necessário para pagar o pecado de Adão e Eva feito a Javé, de um ser divino pagar o pecado que Adão já não podia mais pagar porque tinha deixado de ser divino na hora exatamente em que quis saber como seria se não fosse assim, assado, dessa forma, pronto. Como seria o universo criado por Deus se não fosse assim? Ele tinha esse poder de criar. Nesse momento, o universo se transformou nesse vale de lágrimas. O que era um jardim, um paraíso, se tornou uma amostra do inferno. Então, aí só podia agora resgatar, pagar a Deus esse pecado, um homem que tivesse infinitos méritos. Logo, ele tem de ter vivido a paixão como homem para poder ter resgatado, pago os nossos pecados, sofrendo na carne como homem. E depois morrendo. Agora, em que momento o Verbo deixou a tua filosofia chegar a esse momento? Tá? Então, muito obrigado por ter nos ouvido e até a próxima. Depois eu mando isso aqui mais organizado para você, se você quiser colocar lá. Tá bom.